Graças a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero aproveitar você de pé e só por mais uma vez pedir que você possa abrir sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo número 14. O capítulo é o de número 14, o versículo é o de número 7. Quem achou, diga eu achei. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Eu vou ler carinhosamente e você repete após mim. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Antes de sentar, diga comigo: Senhor Deus, esta é a tua palavra. Tome seu assento, dando glórias ao nome do nosso querido Jesus. Que Deus possa abençoar a vida dessa amada igreja. Não é um tema que ele simplesmente chega para ajuntar pessoas. É um tema que vai direto. É um tema que confronta. É um tema que chama a gente para uma autoavaliação. Pois certamente uma das coisas que há uma facilidade grandiosa no meio dos crentes é a capacidade rápida de se desconectar. Nós temos uma facilidade tamanha, meu irmão. Nós temos uma tendência muito grande de, com muita facilidade, a gente se desconectar. E você há de concordar comigo, ainda no meu comentário introdutório, que para a gente se conectar é sufoco. A gente começa na fé se espelhando em alguém. A gente começa ouvindo mensagens, e no primeiro contato com a igreja tem sempre aquela pessoa referência. E o primeiro impacto dessa referência que a gente tem por essas pessoas é bem simples. É desejar entender como ela se conecta com Deus. Como ela fala com Deus. Essas pessoas que dizem, eu me lembro que quando eu entreguei a minha vida a Cristo, os primeiros passos na igreja, eu ficava pensando, como é que essas pessoas dizem que falam com Deus? Que falam com Deus. E daqui a pouco vinha uma pessoa que ia louvar, como a nossa irmã veio louvar, e eu sei que isso não massageia o ego de ninguém, não sobe a cabeça, mas com um estalar de dedo, meu irmão, o céu descia. E a gente ficava perguntando assim, que facilidade é essa? Como as pessoas chegam tão próximos? E a gente começa a querer a mesma coisa, não é errado. Como eu disse, é o primeiro impacto, é uma referência. A gente está se espelhando em alguém, são os primeiros passos. E daí a gente começa a ouvir conselhos, a gente começa a ouvir pessoas. Eu me recordo que o primeiro conselho que eu ouvi de um amigo foi: não faça tal coisa. E por quê, pastor Marcos? Porque primeiro culto de ensino que eu fui, o pastor estava dando sobre dons espirituais em atividades na igreja. E ele fez citações de 9 que estavam em atividade na igreja de Corinto, são mais, mas ele citou os 9. E quando eu saí daquele culto, eu já saí dizendo assim: eu quero os 9. Eu quero os 9. Eu quero os 9 dons. Aí veio o primeiro conselho. O rapaz disse assim: não pede isso não. Eu disse: por que não? Se os dons são para a igreja. Ele disse assim: porque para cada dom o preço é caro. E eu disse assim: mas como eu vou falar aquelas línguas que as pessoas falam? Ele disse assim: tem um preço. Eu disse: eu vi uma pessoa interpretar as línguas. Ele disse assim: tem preço. Eu disse: quando os irmãos cantam, parece que eles chamam o céu para perto. Ele disse assim: tem preço. Eu comecei a entender que as coisas de graça são as mais fáceis que o mundo oferece, mas para Deus as coisas têm um preço. E a gente vai atrás desse preço, a gente vai pagar. A gente já começa a mudar a linguagem, sai dos vícios de linguagem, da gíria, sai dos palavrões para uma linguagem santa, polida. A gente já começa a falar como os crentes falam, né? Os primeiros passos da fé. A gente já começa a ter orgulho, primeiro se esconde, depois tem orgulho de andar com a Bíblia. Já compra a primeira calça para ir para a igreja. A primeira gravata, meu irmão, meu Deus do céu, nem se fala. E quando alguém olha para você e diz: Deus tem um negócio grande na sua vida, meu irmão, a gente anda suspenso do chão. E a gente começa a querer se aproximar mais do Senhor. E Deus gosta desse negócio, se aproxime, se aproxime. E quanto mais Deus vê a gente chegando perto dele, mais ele vai chegando perto da gente. Porque não existe comunhão e não existe comunicação se Deus assim não quiser. Por isso que se aproximar de Deus não é para qualquer pessoa. É para quem tem disposição para pagar o preço. Porque Deus é santo, Ele é zeloso.
Ele é cuidadoso. E você já percebeu que o clima aqui essa noite, ele dispensava até a minha mensagem? Porque Deus já está entre nós. E por alguma razão, essa noite de sábado, Deus está dizendo assim: eu quero me aproximar mais da minha igreja. Quantos têm convicção que Deus quer se aproximar mais da igreja? Dê uma glória mais forte para Jesus. E a gente luta para essa consagração acontecer. E daqui a pouco, quando ela acontece, vem os testemunhos. Ali é um homem de Deus. Ali é uma mulher de Deus. E a gente começa a viver um nível de fé muito glorioso, muito bom. E a gente às vezes passa... É como construir fogueira no São João, me recordo. Que primeiro tinha etapas. Vai caçar o lugar onde possa cortar a galha. Depois traz. Monta o lugar certinho. Passa o dia organizando. Tem o preparo da queimagem à noite. Mas já viu que para queimar é bem rápido? A fogueira queima rapidinho. Sabe por quê, meu irmão? Se conectar tem sacrifício, mas para se desconectar, basta um estalar de dedos. E o interessante é que, por essa tendência e fragilidade de sermos tão tendenciosos e frágeis, permita a redundância, tão tendenciosos e repetitivo, tendenciosos a perder essa conexão, esse assunto ele é mais do que necessário. Esse tema é mais do que pontual. Porque queria eu chegar em todas as igrejas que já passei pregando, vou falar só de palma nesses 2 anos que estou aqui, que todas as igrejas que eu estivesse passado, todos estivessem completamente conectados, porque a gente não ia precisar de muita coisa, a veia não ia delatar no pescoço, a gente não ia queimar pestana na madrugada para preparar um conteúdo para fazer com que você entenda e que haja efeito. Não, a gente não ia precisar disso, a gente só ia dizer: Deus está aqui, tudo estava resolvido. Mas no culto como esse tem gente que deu glória, porque todo mundo deu glória. Num culto como esse tem gente que está chorando, porque quando a irmã cantava ainda há esperança para a árvore cortada, era meio que alguém dissesse assim: está falando comigo agora. A gente nem sempre chega bem, mas a vantagem de tudo isso é que a gente chega. A gente chegou e a gente está aqui essa noite. Porque se há uma coisa que alguém gosta do desconectar, é o mal, é o mundo. Porque a história desse homem aqui, ela não começa com testemunhos apenas de pessoas. O livro de Jó vai começar com a narrativa. Viu um homem, na terra de um homem poderoso, por nome de Jó, reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. É uma narrativa introdutória, mas a gente vai ver que quando os filhos dos homens vão oferecer sacrifício, e quando Jó está intercedendo pelos seus filhos, no mundo espiritual, Deus olha do trono dele e observa que Satanás se aproxima. E Deus, é Deus que vai falar. Essa história é conhecida, é só para eu sair da minha introdução e partir para o assunto que eu quero falar. E Deus vai dizer assim: de onde vens? Que fazes aí? De andar pela terra e passear por ela? Aí Deus pergunta ao diabo: observaste tu, meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Perceba que está em conexão o que ele é na terra por testemunhos de homens e o que ele é diante de Deus no céu. Está em conexão. Mas o diabo diz: também tudo que ele pede o Senhor faz. Ele tem tudo, ele é próspero. Essa história é um tanto conhecida. Deixa eu mexer, deixa eu tocar. E Deus permite. Não trate com a vida dele, não trate com a alma, mas toca no resto. E simplesmente Deus diz para ele assim: você vai ver que eu conheço Jó. Você vai ver que Jó não é uma presa fácil. Meu irmão, só para você ter ideia, no capítulo 14, do capítulo 1 a chegar ao capítulo 14, Jó já está sofrendo de 7 tipos de coisas diferentes. Quando o diabo se aparta da presença de Deus, a Bíblia Sagrada diz que da planta do seu pé ao alto da sua cabeça, ele foi tomado por uma chaga. Jó vai dizer assim: olha, antes que o pão me venha à boca, me venha um suspiro ou sobejo. Ele está dizendo assim: a falta é de apetite por causa da minha angústia. Jó está dizendo assim: me sinto tão angustiado que não consigo respirar. Ele está dizendo assim: falta de ar me vem. Jó chega a dizer: eu estou entediado com a vida. Ele está caindo num déficit, ele está caindo na área da depressão, da ansiedade.
Irmãos, até o capítulo 14, ele ainda vai dizer assim: meu corpo, ele está aumentando as suas chagas. Ele está dizendo isso, meu irmão. Isso é até o 14. Do 14 diante, ele vai dizer assim: olha, a minha pele se apega aos meus ossos, ele está perdendo peso. O meu corpo aquece, minha pele fica enegrecida, febre alta. Ele está dizendo: as palpitações do meu coração estão num ritmo lento, ele está perdendo a vida. Ele diz: as minhas pálpebras estão enegrecidas, ele está perdendo a visão. Ele diz: do meu corpo está saindo larvas. O meu hálito se faz extremamente... Meu irmão, estou falando de Jó, vivendo tudo isso. Vivendo todo esse tipo de coisa. E tudo que o mundo e o diabo está visualizando vai se desconectar. Nessa prova não tem quem fique conectado 100%. Mas percebeu o que diz o capítulo 14? E o versículo 7? Ele vai falar de 3 módulos da necessidade de reconectar-se. O primeiro módulo é o módulo preventivo. Diga comigo, preventivo. Diga mais forte, preventivo. E qual seria o módulo preventivo, pastor Marcos? Olha aí, está no capítulo 7, capítulo 14, versículo 7. Olha o que diz: porque há esperança para a árvore que... Repita comigo, se... Há esperança para a árvore que... Se... Só mais uma vez, se... A narrativa está dizendo assim: se for cortada. Ele não está dizendo foi cortada. O módulo preventivo é ter a consciência que todos nós estamos sujeitos a estar conectados hoje e amanhã estar desconectado. O módulo preventivo, ele destrona a autossuficiência. Segunda-feira passada eu recebi um telefonema do meu chefe. Ele disse assim: preciso de você amanhã. Preciso que você entregue algo lá em São Paulo amanhã. Eu disse: pode contar comigo. Ele disse: mas é de carro. Eu disse: conta comigo. E na hora terminada eu cheguei em São Paulo e entreguei o que era necessário entregar, parte do trabalho. De lá fomos para BH, e de BH para Brasília, e de Brasília voltamos para Palma. Tudo que foi a missão que foi dada, em todos os lugares foi entregue. Mas a gente estava naquela correria que precisa de tempo para entregar. Eu estava com o gerente, dirigia a hora, eu dirigia a hora, ele dirigia. E a gente estava num carro bastante veloz. Mas sabe aquela coisa? Pista livre, 2 carretas puxando na frente. E quando a gente ia passar, um dizia para o outro: e aí, pode ir? Eu dizia: na dúvida não ultrapassa. Na dúvida não ultrapassa. E por que não? Não confie na autossuficiência. A autossuficiência gera muito, tira muito si. O sufixo ou prefixo para alguns tira muito si da frente. A autossuficiência diz: eu posso, eu resisto, eu sei. E Deus está dizendo assim: você não pode, você não resiste, nem você sabe. Quem sabe sou eu, quem pode sou eu, quem tem sou eu, quem vê sou eu. Só compreenda a princípio que o módulo preventivo você está exposto, mas há um Deus no céu que também está aqui essa noite, dizendo assim: eu já estou por antecipação, erguendo você na graça, erguendo você no poder e na autoridade, para esse si não deixar de existir na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? O módulo preventivo é aquele que a gente não subestima a força que tem. Jó está dizendo assim: eu estou amargurado, eu perdi 10 filhos, eu perdi meus servos, eu estou enfermo, a minha esposa não pode nem se aproximar de mim. Ela já até pediu para eu praguejar para minha dor cessar. Era um desespero de uma mulher vendo o esposo doente. Me sobrou um caco de telho. Estou sentado no churume da cidade, no lixo, nas cinzas. Eu estou com 3 amigos que estão me velando morto quando eu ainda estou vivo. Mas quero deixar bem claro: eu ainda estou vivo. Jó estava dizendo assim: eu não morri ainda. Eu ainda estou respirando. Eu ainda estou respirando. Eu ainda estou respirando. Era aí que estava a convicção, que ele bradava no peito. Dizia assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra ao meu e ao seu favor. Eu quero ver o braço só dos vivos levantado. Só os vivos levantam os braços e dá glória para ele. Vai, dá glória, porque gente vive é quem dá glória, meu irmão. O profeta Isaías disse: o sepulcro, a sepultura não te glorifica, mas os vivos, esses te glorificam.
Ah, meu irmão, eu estou te trazendo uma mensagem, deixa eu praticar essa mensagem. Eu estou querendo te dizer, olha, você já passou por coisas piores e até pensou que ia parar. Você já viveu situações mais difíceis e até pensou que ia desistir. Você já viveu dores maiores de suportar e até disse, eu não vou aguentar. Mas olha você aí, você aguentou porque você não foi cortado, se foi cortado. Cadê o braço direito? Cadê o braço direito? Eu vou dar um minutinho só para você adorar a Deus. Levante esse braço e dá glória, porque você não foi cortado. Se for cortado, vai dar glória. Abre bem essa boca para dar glórias ao nome de Jesus. Abre bem essa boca para dar glórias ao nome de Jesus. Abre bem essa boca, abre bem essa boca. Você está vivo. Só os vivos adoram. Então aproveita que quem tem vida glorifica. Só parecia que ia morrer. Só parecia que ia morrer. Os filhos de Corá são apontados como numa trilogia de salmos, Salmo 46, Salmo 47, Salmo 48. E eles fazem questão de, nesses 3 salmos, eles trazem o poderio de Deus. Eles fazem questão de trazer o poderio de Deus. Mas é interessante que quando começa o 46, eles já começam no nível máximo. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ah, meu irmão, pode ver que esse mesmo salmo termina dizendo Deus é o nosso refúgio. Eu disse, isso é frase, é texto para final de conclusão, é para conclusão final. Mas ele já começa dizendo, eu disse, já vai começar bem. Aí ele começa dizendo assim, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo trema, ainda que os montes desaguem dentro do mar. Aí ele diz assim, não temeremos. Não temeremos. Perceba que ele está dizendo assim, a terra está tremendo, tem terremoto acontecendo. Eu escolho se eu morro da erosão da terra, se eu morro do terremoto, ou morro afogado no mar. Independente da opção, é só morte. Mas está dizendo assim, não temeremos. Isso é coisa de gente que precisa ser estudado pela NASA. Só gente crente entende que diante de catástrofes naturais, diante de ameaça política, diante de taxação, a gente vem para a igreja em noite de sábado ouvir Deus dizer assim, não tema que eu estou contigo. Não tema, eu vou fazer as coisas acontecerem. Então dá glórias para Ele, porque Ele está dizendo, não tema, vai dar certo. Vai dar certo. Eu não quero fazer isso outra vez não. Mas só essa vez, por gentileza, procura uma pessoa bem bonita que é fácil encontrar em noite de sábado, gente bonita na igreja. Olha para ele e diga assim, não temas, a gente vai vencer. Diga, não temas, a gente vai vencer. Não temas, a gente vai vencer. Aciona o modo preventivo. Aciona o módulo preventivo aí. E qual é o módulo preventivo? Não quero viver, mas se viver. Esse se faz toda a diferença. Jesus está ensinando aos discípulos. Ele fala sobre a ovelha perdida. Ele fala sobre o filho pródigo. E quando vai falar da dracma, ele diz, ou qual mulher que tendo 10 dracmas, que se perdendo uma, se perder, ela já tem um plano A para cuidar. O modo preventivo é, eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui, mas eu sei que eu só estou aqui por causa da dependência que eu tenho ao Senhor. Nós não somos nada, meu irmão. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, Deus aparece no meio da madrugada e diz, você não sabe de nada. Você está no meu módulo preventivo. Você está na situação que parece que está fugindo do seu controle, mas ainda está no meu, porque se acontecer alguma coisa, não significa que eu perdi o controle. O texto diz, olha irmão, o capítulo 14 já começa dizendo assim, olha, ele já começa dizendo assim, o homem nascido de mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Já começa dizendo assim, a natureza do homem surgiu no mundo, problema. Enquanto estava ali no ventre, tudo bem, mas apareceu, tem que cuidar da imunidade da criança, as vacinas, dentição,
escola, pensar no futuro, pensar em todas essas coisas, e ele vai dizendo que a vida ela é como uma flor. Olha aí o versículo 2, sai como uma flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Ele diz que isso são as adversidades da vida, é a vida cotidiana. Ele diz que isso tudo faz parte do ciclo normal, mas quando chega na parte de cortar, ele diz é se cortar. E por que esse meu irmão? Porque não é tão fácil derrubar ou destruir um crente que anda firmado na presença do Senhor. Está aqui os pastores que podem dar testemunho, e outros irmãos de fé mais antiga que a nossa, podem testificar, meu irmão, que a geração de hoje, ela não suporta certos empurrões. Ela está muito mimada. Ela está muito fragilizada. Ela está vivenciando um sensacionalismo e um romantismo que a fé não oferece. Jesus Cristo, uma certa feita, disse para os discípulos: no mundo tereis aflição. Mas a aflição não se vende com mensagem hashtag ninguém me ama na rede social. A aflição não se vence chorando, choramingando nos cantos. A aflição se vence com ânimo. Com ânimo, é ânimo que vence a aflição na vida de crente. E se há uma reserva que não se esgota de ânimo, ela se chama igreja. E você está no lugar onde as baterias são carregadas de ânimo, e essa noite não é diferente. Então vou te convidar mais uma vez para você dar aleluia, para você dar glória. Se possível, fecha os olhos e faz isso somente com Ele. Já eu continuo, mas agora você dá glória. Meu tecladista, pode aumentar um pouquinho esse teclado aí? Aumenta, porque enquanto você aumenta, a igreja dá glória. Enquanto a igreja dá glória, Deus renova as baterias. Deus renova as baterias. Ele renova para a criança, Ele renova para o adolescente, Ele renova para o jovem, Ele renova para o casado, para o solteiro, para o idoso, para o obreiro. Ele renova as baterias. Seja renovado. Seja renovado, seja renovada. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Não confunda provações com estar cortado. Não confunda. Não confunda provações com estar cortado. Porque o texto diz se. Se. É se. Irmãos, eu acho que foi no Val de Jaboque que eu falei isso do Templo Matriz. Mas se eu não falei lá, falei em algum lugar, os irmãos que já ouviram vão recordar, e quem não ouviu vai ouvir hoje. Sabe aquele momento que eu queria casar, solteiro, porta de emprego fechada, pastor. A gente vai para a igreja e os irmãos acham que a gente está indo lá só para orar mesmo, para cultuar. A gente está pedindo porta de emprego para casar. Quer casar. E não surgia emprego, e surgiu um escape, um emprego fixo, de um escape que era fazer, eu não sei como chama aqui em Palmas, passar um saquinho de suco assim que congela, a gente chama de Dudu lá, no Pernambuco, Dudu, né? Aqui é geladinho? Geladinho? Dim ou é dinho? Geladinho. E eu comecei a fazer aquilo, meu irmão. Comprei uma máquina e comecei a fazer. Na época, era 6 centavos um. Irmão, para casar, 6 centavos tem que fazer muito Dudu, né, meu irmão? Ou geladinho. Tem que fazer muito. E o detalhe, meu irmão, o problema, até hoje eu tenho esse costume. Vez por outra eu estou no lugar, estou assim com as mãos no bolso. Por quê? Porque o mais pedido era o de uva, era o de morango e o de groselha. Que aquilo tem um corante terrível. E sempre ficava na ponta dos dedos. Eu gastava mais tempo lavando a mão para ver se saía o corante do que fazendo Dudu. E às vezes eu ia para o culto, os dedos vermelhos, eu com vergonha ficava com as mãos no bolso. E eu ficava fazendo Dudu e perguntando: Deus, e a minha vez? E a minha vez? Recém-convertido, queria casar, e a minha vez? E Deus não se preocupava em responder não, Oséias. Mas quando eu chegava na igreja, a pregação que tinha era: continua, porque você ainda está vivo. Continua, porque no tempo certo Deus vai fazer o que é para Ele fazer. Mas a gente é imediatista. A gente quer as coisas rápidas.
E eu ia para a igreja, ouvia mensagem de pregadores e pastores, e cantores e profetas, levantavam no culto e dizia para toda a igreja assim: vou usar a tua vida, não só para mim, mas para a igreja toda, vou usar a tua vida com grande poder, enquanto tu aguarda a minha providência. E um dia daqueles eu estava fazendo aquele Dudu ali, alguém tocou na campainha da casa. Quando saiu eu cheguei lá: pois não, é aqui que Marcos está? Eu disse: é. Quantos Dudu você quer? E a pessoa disse para mim assim: eu não vim atrás de Dudu, eu estou procurando Marcos. Esse Marcos sou eu. Quantos Dudu você quer? Diga aí, que se veio de longe é muito Dudu que vai ser vendido, quem sabe agora. Ela disse: não, eu não vim aqui atrás de Dudu, eu vim aqui porque disseram que nesta casa Marcos trabalhava fazendo Dudu, mas ele anda com Deus. Aí eu disse: essa parte aí eu gostei de ouvir, né? Essa parte é boa. Eu disse: então sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aí disse assim: é porque na rua, 2 ruas aqui depois, uma mulher morreu. E ela morreu às 8h10 da manhã, 8h10 para 8h15 da manhã. E já são 3h15. E a família disse que não vai tirar o corpo de lá, porque acredita que Deus pode ressuscitar. Aí eu já fui dizendo assim: é raro Marcos. O medo, né, meu irmão? Já fui dizendo assim: é raro Marcos, esse Marcos não sou eu. Eu disse assim: e o que é que eu tenho a ver com isso? E aquela pessoa disse assim: disseram que se você orar a Deus, Deus pode ressuscitar a vida dela. Irmãos, o não precisava nem ensaiar o não. O não já estava garantido, mas aquela voz bradou e disse assim: faça a minha vontade, porque você ainda está vivo. Sabe o que eu estou querendo dizer, meu irmão? É que no processo que a gente passa, parece que a gente espera tanto a resposta de Deus, dizer assim: não vou usar alguém para você, eu vou usar você para alguém dentro do processo que você está vivendo. Está vivo e a disposição de Deus está disponível para ele. E se você não quiser continuar ouvindo a minha mensagem, eu até entendo. Diga que vai beber água em casa, vai no banheiro de casa, vai para algum lugar. Sabe por quê? Porque dentro dessa igreja ninguém escapará de ser alvo do dedo de Deus, dizendo assim: essa noite eu vou ter um encontro com a tua vida e vou usar você poderosamente na minha presença. É de olhos abertos que eu estou te dizendo isso. Deus vai usar a sua vida poderosamente. Então levanta a direita, essa aqui, olha, levanta a mão direita e não para de dar glória, porque enquanto você dá glória, Ele vai restaurar a tua fé para operar milagres. Vai, meu irmão, mas é glória, meu. Eu estou falando de glória para Deus. Eu não estou falando de gol para um time de futebol, não. É glória para Deus. Sai lá dos calcanhares. Deus vai usar você poderosamente. Porque você não foi cortado. Você não foi cortado. E eu fui lá orar, meu irmão. Eu fui orar. E quando eu fui orar, quando eu cheguei lá na rua, já tinha muita gente. Sabe, morrer gente é assim, né? Acumula muita gente. E eu vinha com a minha Bíblia, os dedos todos vermelhos, de morango. Quando eu fui chegando naquela casa, eu escutava o uivo da família dentro do quarto. Eu fui subindo, era no primeiro andar, eu fui subindo, gente que não acabava mais na rua. Quando eu entrei na sala, tinha uma parte da família chorando, outra estava lá dentro do quarto. Quando eu cheguei no quarto, estava aquela mulher completamente sem sangue. As filhas ao redor, desviadas. O esposo, tudo desviado ao redor. E aquela mulher que era dirigente de adolescentes estava completamente morta em cima da cama. Eu entrei naquele quarto e eu disse: Deus, vem comigo, por favor. Irmãos, e quando eu olhei aquela cena, as pessoas ficaram tudo esperando em você. E o medo foi batendo dentro do meu coração. Eu fiz a oração mais fria, inútil que alguém pode fazer. É uma oração com medo, sem convicção, repetitiva. Mas quando eu comecei a orar ali, uma das filhas que estava chorando, de joelhos no chão, do choro dela, ela começou a falar línguas estranhas. E as línguas estranhas que ela falava foi suprindo, né? Foi suprimindo, né? Foi escanteando o choro e dando lugar a um brado de línguas repartidas, tão bonito, que ao mesmo tempo que ela estava sobre o joelho, se colocou de pé no quarto, foi até onde eu estava e disse: eu sou o Senhor, que te trouxe daquele lugar para operar o milagre para mim aqui nesse lugar.
Tu nunca ressuscitaste, tu nunca curaste, mas eu, o Senhor, te disse: estás vivo e vou te usar para a glória do meu nome, para saber que eu sou Deus nesse lugar. Vou ressuscitar. Ah, meu irmão, nessa hora aí eu levantei a voz dentro daquele quarto e comecei a bradar a Deus. Tu ressuscitasse Lázaro depois de 4 dias. A filha de Jairo tu visitasse. Dorcas tu ressusitasse com a intercessão de Pedro. Eu comecei a citar textos bíblicos, meu irmão. Enquanto eu citava, a família começava a chorar e começava a dar glória. E daqui a pouco o dedo daquela mulher começa a mexer. As pálpebras delas começam a tremer. O sangue começa a verter novamente dentro do corpo. Ela vai levantando, falando línguas estranhas. Deus opera o milagre, sabe por quê? Ele ainda tem vida. Adora, 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 meu irmão. Adora, Ele vai fazer com a gente. Pode falar em línguas estranhas, pode falar línguas estranhas, pode chorar, pode lembrar. Deus vai fazer isso na sua vida. Porque você não está cortado. Você não está cortado. Pode até estar ferido, mas cortado não. Pode até estar triste, mas cortado não. É sim. O melhor momento que Deus reserva para a gente operar milagre não são nos grandes congressos, onde a alma não é preocupação, os likes e as agendas cheias e fartas é que vai preocupar o pregador. Mas é na prova. É na cinza. É lá na cinza que Deus está dizendo assim: Jó, você ainda está respirando porque eu estou no controle. Vai usando a telha, Jó, que a tua hora vai chegar. Vai usando a telha, que a tua hora vai chegar. Jó chegou a bradar, capítulo 8, versículo 6. Ele diz assim: quem dera que Deus cumprisse o meu desejo, e que fosse do seu anelo me esmagar com a sua mão e acabar comigo. Todavia o santo saberia que eu não neguei a sua palavra. No lugar de Deus se entristecer com isso, Deus ria, dizia assim: eu vou usar ele nem imagina o quanto. É só uma fase, querido. É só uma fase que você está passando, mas você não está cortado, você não está cortada. Se o sinal desconectou, ainda tem sinal da parte de Deus. A Wi-Fi de Deus, ela é mais de 5G. Ela não falha, ela não se perde com energia não. E Ele está aqui para conectar você novamente. Adora, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Eu vou te desafiar para uma coisa. Levanta o teu braço e só dá glória. E veja o que Deus vai fazer já. Ele vai renovar você, Ele vai renovar você, Ele vai renovar você. E deixa Ele renovar a si mesmo no sobrenatural. Que afinal de contas, no primário ou secundário, como queira chamar, a gente aprendeu ainda pequeno que a água é insípida, é incolor e é inodora. Não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. E o texto diz: ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Se for cortado ao cheiro das águas, tem algo sobrenatural de Deus acontecendo aqui nesse culto esta noite. A ligação está acontecendo e você não está percebendo, porque é mais fácil alguém ver a desconexão acontecer. Não subestime. Não tenha por si mesmo a autossuficiência. Peça ajuda. Para que alguém não grite: caiu. No lugar de gritar, acorda. Lucas escreve Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. Paulo vai pregar. Pregação de despedida. Vai sair de Troa, de volta para Jerusalém. Despedida. E ele começa a pregar cedo. Vai ter uma ceia para ser celebrada. E quando ele começa a pegar, Lucas vai, exime um detalhista, vai dizer assim: e o cenáculo havia muitas luzes. Muitas luzes, muita gente. O pregador era Paulo. Mas tem um moço.
O nome de Eutico, que quer dizer ditoso, virtuoso, alegre, carismático. Era aquele jovem que a gente gosta de ver ele na casa. Eutico, por alguma razão, chegou depois. Por quê, pastor Marcos? Porque estava muito cheia a casa. E Eutico tinha um desejo, me deixa ilustrar, tinha um desejo, eu quero ouvir Paulo pregar. E Eutico chega, os lugares estão tudo ocupados. Mas o parapeito do terceiro andar, aquelas janelas largas, dava para sentar ali. E Eutico vai sentar na janela. E ele ficou, meu irmão, recebendo a brisa do lado de fora e com a atenção presa a Paulo pregando. Mas sabe o que acontece? Lucas vai dizer, este tomado de um profundo sono. Em algumas versões vai dizer assim, e este lutava contra um sono que foi acometido. Ou seja, ele está dizendo assim, eu estou caindo de sono, mas eu não quero dormir. Sabe o que está acontecendo, Oséias? Eutico está começando a se desconectar. Ele está na igreja, mas está aqui e sentindo a brisa de lá. E ele está começando a se desconectar. O interessante é que o templo estava cheio. Diga, estava cheio. Foi fraco, diga, estava cheio. E Paulo, tome pregar. E eu olhar, opa, eu não vou dormir não, vou aguentar até o final. E tome pregação. Quando ele pensava que ele ia ser, tome pregação de novo. E ele está pescando ali, aquela coisa que a gente fica, né, se segurando no culto, mas daqui a pouco Eutico não aguentou e caiu. A pastora Daiane, Eutico caiu do terceiro andar. Mas sabe qual foi o grito que ouviu na igreja? Caiu. Porque é mais fácil gritar caiu do que gritar acorda. É mais fácil, não é, meu irmão? E ainda tem uns, Oséias, que vão dizer assim, eu sabia que ia cair. Sabia, mas não avisou. Tudo indicava que ia cair. Estando ali daquele jeito, ia cair. O que foi que você fez para essa pessoa não cair? Porque a única coisa que está acontecendo é você vendo alguém se desconectar. Mas na era digital é assim, tu me empresta, tu roteia para mim. Que eu estava lá em São Paulo agora, e uma pessoa pediu, dá para rotear para mim aqui, para eu fazer um Pix? Rotear para fazer um Pix? Porque estava sem a conexão, mas precisava, mas a gente não, não, eu pago a minha internet mensalmente, para mim usar. Sabe como se chama isso? Deixa cair. Mas se depender do pastor Marcos, é ilustrativo, eu serei expulso pelo querido pastor presidente, Amarildo Martins, a pé de Palmas para Pernambuco de novo, ele dizendo, vai embora daqui, mas se depender de mim, eu vou gritar no teu ouvido, quantas vezes for necessário, acorda, para eu não ouvir ninguém gritar caiu, eu vou gritar acorda quantas vezes for necessário, para nunca precisar dizer assim, caiu e eu sabia, essa noite ninguém vai cair, você está proibido de cair, e se cair, está de pé hoje, porque Deus está levantando novamente, porque Ele está resgatando pessoas para conexão novamente aqui. Dá glória, se é para Jesus a glória tem que ser melhor. Ei, deixa eu continuar. Primeira coisa, o módulo da prevenção. Não se subestime, não crê na autossuficiência. Peça ajuda. Está se desconectando? Peça ajuda. Porque quando Paulo desceu ali, que encostou assim junto de Eutico, olhou para cima e todo mundo disse assim, morreu? Ele disse assim, a alma ainda está nele. Está vivo. Olha para aqui, olha pastor Marcos, tem um homem assim, olha. Tem um homem assim lá na cinza da cidade. Todo enfaixado. De vez em quando ele fazia assim. Larvas saindo do corpo dele. Mas aqui dentro estava assim, ó. Vivo. Se está vivo tem jeito. Se está vivo tem cura.
Se está vivo, a providência chega. Se está vivo, tem vida ministerial para ser restaurada aqui essa noite. Se está vivo, você vai voltar com muita força para a presença de Deus. Se está vivo, você se reconcilia hoje. Se está vivo, você vai voltar a ler a palavra. Se está vivo, você vai voltar a cantar. Se está vivo, você vai ser renovado nos dons. Se está vivo, Deus vai operar. Se está vivo, essa igreja vai crescer. Se está vivo, a promessa está de pé. Se está vivo, a tua dor não é maior do que o processo, porque Deus está no controle de tudo. Então adora ao Deus que deixa você viver mais um pouco. Aleluia, louvado seja Deus. Só os vivos dão glória ao nome do Senhor Jesus. Tem um módulo preventivo ou prevenção, mas também tem um módulo que eu chamo de consciência, ou módulo consciente. Olha, o texto diz, ainda se for cortada, ou seja, eu compreendo que eu estou exposto a me desconectar, estou exposto a me desconectar, estou sujeito, então estou consciente que eu preciso agora caminhar na direção de quem não se desconecta. Por quê, meu irmão? Porque a percepção da fragilidade, ela é uma autoavaliação. A gente tem que entender, tem que perceber e tem que buscar ajuda. Existia um dos homens que a Bíblia Sagrada fala que ele aparece na Bíblia como um dos que mais operou milagres que interferiam na questão da natureza. Elias. E Elias começou a se desconectar com medo de Jezabel. E quando ele começa a se desconectar, ele está consciente. Ele diz assim, o texto diz assim, para escapar pela própria vida, porque teve medo de Jezabel, Elias fugiu. Elias deixa um moço no caminho. Deixa um discípulo. Deixa alguém que tinha ele como referência. E segue só, fica aí, moço. E vai embora. E Elias consciente tem, vou fugir. Segunda coisa que a consciência de Elias com medo fez, vou me esconder. Terceira coisa, eu vou me distanciar. Ele não só parou, ele não só fugiu, ele não só se escondeu, ele foi se afastando de quem poderia resolver. A consciência dele dizia assim, você está fraco, Elias. Você está fraco. Mas quando eu falo do reconectar consciente, é quando a gente sabe onde tem que correr. É quando a gente sabe a quem tem que resolver, a quem tem que buscar. Você sabe, meu irmão, não adianta um meio termo não adianta procurar outra coisa não, é aqui. O Deus que vai resolver as suas causas está aqui. Não adianta outra coisa, outro jeito não, é aqui, é Deus quem vai resolver coisas que ninguém pode resolver por você, é aqui, é Deus. A gente não precisa de um curso teológico, a gente não precisa ser doutor em divindade, a gente não precisa de nada para entender isso. Somente Deus pode resolver coisas que precisam ser resolvidas da parte dele. Conexão é uma delas. Se agarra com ele, briga com ele, faz alguma coisa, não larga dele de jeito nenhum, mas não vai para outro rumo. Elias está cada vez mais longe. Ele está carregando só o título de grande profeta. Grande profeta que não profetiza mais. Grande cantor que não canta mais. Grande pregador que não prega mais. O homem é inteligência só. Inteligência que é boa a gente não vê. Está se desconectando. Mas continua com o título. E é um exagero de exaltação. E cada vez indo mais para mais longe. Mas sabe o que é que Deus faz? Se é consciente, eu vou fazer uma coisa consciente. A Bíblia diz que Deus mandou fogo. Deus mandou vento, mandou tremores, mandou o que poderia mandar. E Elias lá dentro da caverna, aí aquela voz suave vem lá no meio e diz assim, Elias, o que fazes aí? Ele diz assim, deixa eu começar te dizendo, sai daí. Primeira coisa, sai daí. Na caverna eu só abençoo o que eu mando para dentro, quem vai sozinho não. Sai daí, Elias. Eu só vou falar com você quando você sair dessa situação. Porque essa situação você chegou nela por conta de fuga, não por conta de ordem. Fuga é uma coisa, ordem é outra. Elias vai até Acabe e diz, segundo a minha palavra, nem orvalho nem chuva cairá.
Deus travou com o ferrolho o céu, nem aquele sereno da noite não caiu. Aí ele vai voltar agora lá para Tisbe, meu irmão. A essa hora vamos preparar um carro, né? Um carro de bombeiro, com a equipe da mídia filmando Elias em cima, tirando foto. Podcast amanhã vai ter Elias para contar como fez a chuva parar diante de Acabe. Aí Deus diz: não. A glória é só minha, somente minha. Quem manda na chuva sou eu, quem manda na terra sou eu, quem manda debaixo da terra sou eu. Você é só instrumento, Elias. Vai, se esconde. Se esconder? Sim. Se esconda. E eu prometo que não vai faltar comida, não vai faltar alimento, não vai faltar dormida, não vai faltar proteção. Pode se esconder, se esconda pelo tempo que eu quiser. Mas o caso agora com de Jezabel não foi Deus que mandou, foi Elias com medo. Aí Deus diz assim: Elias, você foi para aí porque você quis. Vem para aqui. Já imaginou, meu irmão? Eu fui pregar num culto e eu fui a noite mais feliz da minha vida, aqueles obreiros. Porque eu preguei naquele culto. Eu ganhei naquela noite, querido pastor, 56 almas. Eu nunca tinha ganhado 56 almas num culto. E a mensagem que eu preguei foi: volta para Cristo. Eu usei até redundância: volta para Cristo de novo. Veio 56 pessoas. O interessante era que eram 56 crentes, que estava cada vez mais longe. Mas continua com a paz do Senhor na boca. Continua com o terno de obreiro na veste. Continua com a fala, com o jeito. E Deus dizendo assim: mas eu conheço você por dentro. Eu conheço você por dentro. E eu sei que a sua consciência está martelando aí. Olha, essas 3 noites aqui não foi apenas uma campanha, foi o teu socorro. Mas do céu foi lançada uma corda forte, firme, e você se agarrou com ela e se prepara para os próximos cultos. Se prepara para sonhar novamente com o céu. Se prepara para cantar em línguas estranhas enquanto lava prato, porque Deus está restaurando, está conectando você novamente com Ele. Ei, se você não quiser, não faz, não é problema não. Eu disse que era só uma vez, mas abre essa sessão para mim, por favor, que eu já estou encerrando a minha mensagem. Segura na mão de uma pessoa que for do mesmo sexo que o seu, de preferência, uma mulher, ou for o seu cônjuge, segura aí a mão dele. For uma pessoa conhecida, segura ele. Segura assim, olha, aperta a mão dele assim, dá uma puxadinha assim, dá uma puxadinha assim nele, para ele sentir você vivo, e diga assim: Deus está te reconectando com ele. Diga: Deus está puxando você para a presença dele. Deus está atraindo você para a presença dele. Deus está chamando: venha para a minha presença, venha, eu estou pegando em você assim como essa pessoa está pegando. Eu estou puxando você, ou você bem ou você mal, eu estou pegando você novamente. Venha para a minha presença, venha, eu estou te resgatando, eu estou te restaurando, eu estou te puxando, porque você vai permanecer na minha presença. Tem alguma coisa, tem alguma coisa sendo conectada novamente aqui essa noite. Você vai voltar a ler a palavra. Você vai voltar a chorar na presença de Deus. Que antes da conexão quebrar, chorava como uma criança. Mas agora não. Não gostei da cor da gravata do preleitor. Não gostei da voz afônica dele. Não precisa gostar de mim. Mas goste de quem eu falo. Porque quem eu falo não gosta de você, ele te ama. Ele te ama ao ponto de botar essa voz afônica dizendo na noite de sábado assim: eu estou te pegando e tirando de um estágio de fracasso e colocando você dentro da minha vontade novamente. Eu estou colocando você dentro do meu propósito novamente, que eu faço o possível e o impossível eu sou mestre em fazer, mas eu não vou perder você, porque conexão acabada hoje é sinônimo de conexão restaurada. Deus vai erguer novamente. Se prepara para ouvir Deus falar com você mais ainda. Vai, dá glórias para Ele. Ei, meu irmão, quando o pastor Marco pede para dar glória, não repita: dê uma glória que você nunca deu, meu irmão. Aquela glória rasgada, aquela glória que você puxou lá nos calcanhares, dê para Ele, porque o céu está aberto para a gente essa noite. Vai, pode dar glória, não tem problema não. Pode dar glória, dá tempo da gente dar glória. Dá tempo da gente dar glória, dá tempo. Reconectados tem um módulo preventivo. Reconectados tem um módulo consciente. Tem um módulo consciente. E reconectados tem um módulo necessário. Módulo necessário? Sim.
No primeiro caso, é preventivo. Você está bem, mas sabe que pode passar por maus momentos. Isso não significa que você está cortado. O segundo é consciente. Você já está sentindo que as coisas não estão muito ligadas como antes. Mas o terceiro é o necessário. Vou fechar minha Bíblia para você entender que eu estou encerrando. E qual é o necessário? É aquele que Deus mesmo avalia. E sabe que pelas suas próprias forças, você não vai conseguir voltar. Eu não estou falando de voltar para Cristo. Se for o caso, volte. Eu estou falando de voltar a se conectar com Ele, como era antes. E nessa situação, querido pastor Silas, Deus diz assim, tem problema não. Se você não pode vir, eu vou. Eu vou até você. Porque Deus ainda conhece a nossa estrutura, ainda sabe das nossas limitações. Não vai ser os gritos do pastor Marcos que vai fazer você andar. Não vai ser os meus gritos que vai tornar você o crente mais espiritual do mundo, porque é um Deus que te conhece. Não confunda o meu temperamento sanguíneo, puxado por um colérico aí, com uma coisa que eu poderia falar para você apenas melancolicamente falada. Não. O que eu posso dizer aqui a você gritando, qualquer pessoa diria isso, eu já disse esta semana, falando para você. Mas aqui dentro tem esses 3 tipos de pessoas que precisam entender que a autossuficiência derruba muita gente na fé. A não dependência a Deus faz a gente se desconectar dele. A segunda é a consciência. A consciência, ela destrona o orgulho, porque eu sei que eu não estou bem. Eu sei, eu não quero esperar a galha secar. Eu não quero esperar o tronco morrer. Eu quero ajuda antes. Então vou atrás de Deus antes. Mas tem um terceiro grupo, que ele carrega o título assim, olha, discípulos, matete, seguidores, pupilos do Senhor. Mas no dia que Jesus Cristo foi preso, o mais ambicioso dos discípulos, o mais autoritário, o mais severo com ele mesmo e com os demais, negou Jesus 3 vezes. Pedro sai daquele lugar, depois que o galo canta, e desce aqueles 12 degraus ali do templo em direção a Tiberíades, que é Galiléia, a parte norte. Ele vai para lá. E ele vai para lá, meu irmão, como quem diz para mim, acabou. Decepcionei a Deus, decepcionei os discípulos, decepcionei a sociedade, decepcionei a escolha que Deus outrora fez na minha vida. Decepcionei. Não adianta insistir. Em contrapartida, ele está sendo crucificado, está sendo aprisionado, vai ser crucificado e morto. Eu não vou ter nem a quem recorrer. Promessa de ressurreição está bem longe da mente. O estado de Pedro agora é, zerou, não dá mais, errei. Não dá para continuar, não vou adiante, não adianta insistir com Pedro, porque ele, qualquer leitor é consciente, para esse aí não tem jeito mais. Aí Deus olha lá de cima e diz assim, mas se ele não vem, eu vou. Porque o capítulo 17 está Deus orando pelos discípulos, e orando pelos discípulos ele está dizendo assim, Pai, dos que tu me destes, não se perdeu ninguém. Ninguém se perdeu. Opa, melhorou antes de Pedro negar. Não se perdeu, porque Deus sabe que às vezes ele não nega como Pedro negou, mas nega de outras maneiras. Às vezes ele chama para conversar de madrugada e você embola para o outro lado e não vai. Às vezes em uma campanha, tem gente que veio todos os dias, nem saúde tinha para vir, mas veio. Tem gente que está esbanjando saúde e não botou o pé uma noite. Está negando. Tem gente que é agente secreto de Deus na faculdade e ninguém sabe que ele é crente. Só na confraternização, quando você é assim, toma esse copo de cerveja, eu não bebo não, que eu sou crente. Eu nem sabia. Agente secreto de Deus. Está negando Jesus. Tem gente que nega Jesus, Deus abençoa, 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 aí precisa da eloquência, elegância, educação,
bíblica do presbítero Oséias para explicar sobre dízimo e oferta, quando você sabe que uma forma de gratidão é só ir lá e cooperar, está negando Jesus. Está negando Jesus quando acha que só você faz. Está negando Jesus quando acha que só você sabe. Está negando Jesus quando você deixa de fazer. Está negando Jesus quando você critica alguém que faz. Nem você faz, nem gosta que alguém faz. São muitas formas da gente negar Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa, Ele está vindo aí na sua direção. Ele já vem com a mãozinha assim, eu venho te perdoando, eu venho te perdoando. Você vai ficar um crente melhor depois dessa campanha, porque o Deus que perdoa já vem na caminhada na sua direção. Barulho de pedra sendo removida. Mulheres correndo para o sepulcro, mão na cabeça, gritando: onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Os anjos dizem assim: a quem procurais? Estás procurando quem? Meu Senhor estava aqui, levar o corpo dele. Aí Jesus aparece. As mulheres empolvorosas. E aí Maria mexia para lá: cadê Jesus? Cadê meu Jesus? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê o corpo dele? Estava aqui. Ele disse: mulher, por que buscai o vivo no meio dos mortos? Não está mais aí não. E ela desesperada, para onde o levaram? Ele diz assim: Maria. Quando ele chama pelo nome, aquela voz entra no ouvido, chega no coração e diz: essa voz eu conheço. É ele, é ele, é ele. Alguns ortodoxos antigos dizem que ela virou para ele e disse: Rabone, mestre da minha alma. Ele disse assim: eu estou vivo e vivo para sempre. Vai aos discípulos e vai também a Pedro e avisa que eu tenho um encontro marcado na Galileia. Avisa ele que tem reconexão com ele lá. Avisa ele que tem um culto de reconectados lá novamente. Avisa ele que tem uma campanha na Galileia que eu vou restaurar quem se desconectou comigo com os abalos daqui. Avisa lá. Meu irmão, e o texto do capítulo 21 do Evangelho de João vai dizer que Jesus já tinha aparecido para eles. E manifestando-se outra vez, foi assim, diz o texto. Estando os discípulos, ele apareceu no meio deles. E o texto vai narrar que o Dídimo, ou Tomé, não estava. Ele aparece aos discípulos, Dídimo não está. Quando o Dídimo volta, duvida. Não acredito. Mas a Bíblia Sagrada aqui diz: no intervalo de 8 dias, a ansiedade, o desejo, o anseio, a falta do Senhor Jesus subiu a cabeça daquele desanimado, decepcionado, frustrado do Pedro. E Pedro olhou para os discípulos e disse assim: vou pescar. Cerca de 6 discípulos foram com eles. Mas o interessante, Oséias, é que a narrativa de João vai dizer que foi com ele, Tomé e Natanael e os filhos de Zebedeu. Perceba, Pedro disse: vou pescar. Os discípulos disseram: eu vou também. Aí os nomes que aparecem: Tomé e aparece Natanael. A restauração que Deus vai fazer, a conexão, o reconectar que Deus vai fazer, não vai ser só na vida do Pedro. Por quê? Porque Tomé é aquele tipo de pessoa que quando o negócio pega fogo, ele nega a existência, ele é incrédulo. Deus diz assim: eu vou restaurar isso daí também. Eu vou restaurar isso daí também. Que ele até fica por aqui, ele dá oferta, ele contribui nos negócios, mas se apertar, se acochar, ele diz: já não creio mais. Aí Deus diz assim: na noite de sábado, eu vou ter um encontro com você também. Você que na hora do aperto fica descrente, eu vou ter encontro. E Natanael já começou o ministério não crendo. Jesus passa e diz assim: Filipe, vem. Aí Filipe se levanta e diz assim: deixa eu avisar meu irmão. Ele vai atrás de Natanael e diz: Natanael, Jesus, o Messias, o esperado, chegou. Encontramos aquele a qual Moisés dizia e prometia. Encontramos ele aí. E de onde ele é? De Nazaré. Aí Natanael diz assim: porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? Sabe o que ele disse assim? Porventura viria alguma coisa boa de Nazaré? A voz dele fez assim, ó. Se instalou lá no trono de Deus. E Deus guardou. Quando foi na hora da reconexão, ou de reconectar, Deus disse assim: Pedro, Tomé e Natanael, que já começou sem crer,
já começou sem crer, irmão. Estamos num século que ou a gente crê ou a gente crê. São duas opções, ou você crê ou você crê. Não tem outra opção não. Ou você acredita ou você não acredita. Ou tem milagre ou tem milagre. Ou você dá glória ou você dá glória. Ou você é crente ou você é crente. Não tem mais espaço para estar aqui. Eu só vou lá de domingo sim, um dia sim, 8 não. Eu só vou lá de vez em quando. Na próxima campanha eu volto para pedir alguma coisa a Deus. Se Ele der, amém. Se Ele não der, tudo bem, meu irmão. Não tem mais espaço para esse tipo de crente na face da terra. Sabe por quê? Porque Deus está abalando a terra, sacudindo a terra, e só os crentes firmados que creem no seu milagre, na sua palavra e nos seus prodígios é que vão suportar as coisas que vêm por aí. Então essa noite Ele restaura Pedro, Ele restaura Tomé e Ele restaura Natanael. Ele restaura, porque através da vida desses aí grandes coisas vão acontecer. Diga amém. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa a você. Bateu a hora. 2 minutinhos. Deixa eu dizer uma coisa a você. Sabe por que Deus quer restaurar você? Porque na geração de hoje estamos na mídia, na época da informação rápida. Muita informação e pouco conhecimento. Toque. O touch resolve tudo. Tudo mesmo. Tudo. E as igrejas se modernizando e apresentando o fator virtual para granjear mais gente. A igreja, quanto mais moderna, melhor. E Deus olhando lá do céu, dizendo assim: muita tecnologia, pouca presença. Pouca presença. Muito louvor, pouca presença. Muita pregação, pouca presença. Em outras palavras, está dizendo assim: desconectado. Uma igreja inteira desconectada, pastor. Pense no absurdo. E sabe como era a conexão no Velho Testamento? Sabe quando vinha a conexão no Velho Testamento? Ezequias senta no trono com 25 anos, segundo as Crônicas, capítulo número 29. E quando ele senta, ele começa a restaurar as coisas. Ele começou por etapas. Ele restaurou o templo. Acendeu a lâmpada no templo novamente. Os levitas, os anciões que tinham sido jubilados, mandou voltar todo mundo. E ainda disse assim: vão lá e limpem a imundície do templo. Restaurem o culto. Depois ele começou, sabe fazer o quê, meu irmão? Restaurar a fé daquele povo. Começou a restituir, derrubar os ídolos. Foi fazendo tudo por etapa. Mas lá no capítulo 28, segundo as Crônicas, versículo número 11, a Bíblia diz que ele diz assim: não sejais negligente acerca do que Deus determinou para vocês fazerem. Sabe por quê? Porque vocês foram chamados, além para restaurar o culto, o templo, a adoração, para serem queimadores de incenso. Queimadores de incenso. E tem uma palavra no hebraico que eu não vou me arriscar a pronunciar, para você no lugar de dar glória rir. Tem uma palavra no hebraico que dos significados dela fala de conexão direta com o Altíssimo, que está ligada a queimar incenso. Ezequias está dizendo assim: eu estou restaurando o templo, estou restaurando a casa, estou restaurando levitas, estou restaurando sacerdotes, estou restaurando o povo, mas tem uma classe que precisa ser mais restaurada do que as outras. E que classe é essa? São os queimadores de incenso. São eles que vão ficar ligando diretamente a conexão com o Senhor. São eles que vão intervir quando ninguém acreditar. Pode recorrer na casa da irmã, pode recorrer naquele pastor, que quando você chega perto dele, a calmaria já chega. Você vai com problema, ele já diz: calma, eu estou conectado com o Altíssimo aqui, eu estou ligado com ele, e as coisas têm resposta ainda. E esta noite Deus está levantando esse tipo de pessoa. Os queimadores de incenso ainda estão nessa igreja aqui em Eureni 3. Sabe por quê? Porque ainda tem conexão estabelecida com o Senhor. Deixa eu ver, quem é queimador de incenso? Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Cadê os queimadores de incenso? Põe a tua Bíblia na cadeira. Olha, se você fizer assim, olha, você vai sentir aí o cheiro do perfume do irmão ou da irmã. Já é sábado, a gente bota o melhor perfume. Culto, a gente já vem com a melhor roupa. E campanha, a gente se prepara mais ainda. Você fizer isso, ó, vai sentir o cheiro do perfume do irmão aí. Vai sentir. O francês. Os perfumes aí que o povo gosta de usar. Mas hoje, ei, olha aqui para mim. Se você fizer assim, olha, você vai sentir cheiro de água.
vai sentir cheiro de água, porque o Espírito de Deus está aqui para restaurar conexão de pessoas que estão nesse lugar. Olha para o rosto dessa pessoa linda do seu lado e diga para ela: está pronto para a restauração? Está pronto para ser reconectado com o Senhor? Respira fundo e a última coisa que você vai dizer para ela, diga assim: pois a água, foi fraco, diga, pois a água vai promover cheiro. A água vai promover cheiro.